Paz do Senhor, boa noite a todos. Hoje é dia 21/3/2025, sexta-feira. Eu quero dar boa noite a todos, bom dia para você que vai ver o vídeo pela parte da manhã, boa tarde se você que vai ver esse vídeo na parte da tarde. Que Deus esteja abençoando nossas vidas nesse dia, né? Muitos estão em casa descansando depois de uma longa semana de trabalho, alguns vão trabalhar amanhã, no sábado, e tem aquelas pessoas que trabalham em escala de domingo. Que o Senhor venha nos abençoar nessa sexta, nesse sábado, nesse domingo. Então, vou ler uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel 15. Então, a palavra de Deus fala assim para nós. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. E ungir-te o povo de Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu recordei do que fez Amaleque a Israel, como ele se pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoe. Então, nessa palavra, Deus fala, manda o profeta Samuel, né, falar com o rei Saul, né, para que ele vá e faça avance contra o povo de Amaleque. Então, ele pede que ele reúna as tropas, né, e que vá lá e destrua tudo aquilo que eles têm. Porque eles fizeram rebelião contra Deus. Eles se voltaram contra Deus, contra o povo de Deus, né, e Deus não se esqueceu disso, e no tempo determinado ele pediu para que Saul fizesse isso. Então, para que tirasse esse povo da terra. Então, que ele fosse lá, levasse o exército, deu uma ordem para Samuel passar para o rei Saul, para que ele obedecesse, porque via aonde Saul iria se obedecer a ele, né? Na palavra de Deus, no mesmo texto aqui de Samuel, a palavra diz assim: e então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e aos melhores das ovelhas das vacas, e da segunda sorte a que os cordeiros ao que o melhor havia. E os que quiseram destruir totalmente, porém todavia vil e desprezível, destruiu totalmente. Então Deus tinha dado uma ordem a Saul para a eliminação total do inimigo, o povo inimigo de Deus, né? Que também eles matavam o povo de Deus. Então Saul não obedeceu à voz de Deus. Ele fez o que ele achou por melhor. E esse achar por melhor custou caro para ele. Porque aqui fala que ele ficou com o rei, né, como um prisioneiro dele, e pegou as melhores vacas, os melhores cordeiros, dizendo que o povo tinha pegado, né, para eles. Sendo que a ordem de Deus era para eliminação total, que não era para ficar com nenhum animal deles. Porque o povo de Israel tinha seus animais, tinha já os seus cordeiros, né, tinha seus alimentos, tinha seus bens, não precisava do que o povo inimigo de Deus tinha. Então Saul pegou, bem dizer, entrou em rebelião com Deus, não fazendo aquilo que Deus mandou fazer na totalidade, né? Então ele desobedeceu a uma ordem expressa de Deus. E a palavra de Deus fala que Deus mandou Samuel repreender a Saul. Na palavra diz assim, a partir do versículo 10 do mesmo capítulo 15. Então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Portanto, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se conquistou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul. E Carmelo, eis que levantou para si uma coluna, então fez a volta e passou e desceu a Gilgal. Então veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito tu do Senhor, escutei a palavra do Senhor. Então, no versículo 14, Samuel fala: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugir dessas vacas que eu ouço? Disse Saul: Da Amaleque as trouxeram
porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Então, simplesmente Saul, né, em vez de pegar e obedecer uma ordem expressa de Deus, aquilo que Deus tinha ordenado que ele fizesse, ele fez o contrário. Para amaciar o seu ego e mostrar para o povo que ele era o tal, ele pegou e perdoou o rei e pegou as melhores coisas, sendo que não era para pegar nada do povo. Era uma guerra, então ele não era para pegar nada, era para deixar lá, era despojo, que era para deixar que quem quisesse lá passasse depois da guerra, assim o fizesse, pegasse depois. Não que era para pegar. Ele não tinha nenhum. Deus não falou para ele ir fazer, executar o plano e retornar com o povo, né? E nisso, quando Samuel foi até lá, o que aconteceu? Samuel escutou os mugidos das vacas, dos cordeiros, né, dos animais que estavam ali, e percebeu-se que Saul não fez aquilo que Deus mandou e ordenou, né? Então, é isso que muitas vezes nós temos que pensar. Quando Deus fala algo para nós fazermos, é para nós fazermos. Não é para fazer gambiarra no meio do caminho, não é para fazer aquilo que não está no planejamento de Deus, para fazer a nossa vontade e o nosso egoísmo. Não, para que nosso eu prevaleça. Não, fui eu que fiz, né? Porque daí nem a glória de Deus tem, porque estou dizendo eu, né? Então, uma ordem expressa não obedecida, né? Então, o Deus se arrependeu profundamente de ter colocado Saul como rei, né? Porque ele era rei, comandava o povo de Israel, e ele resolveu desobedecer Deus. Bem dizer, é uma afronta a Deus quando alguém quer estar num cargo maior, que devia ter obediência a Deus, resolve fazer esse tipo de coisa, que é errado. Menos dizer, é uma afronta. Isso lembra a afronta que Lúcifer fez para Deus. Deus não esquece isso. Então, aqui também fala: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual ele me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruiu totalmente. Mas o povo tomou de despojo as ovelhas, vacas, melhor do intertido, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele tentou se justificar, assim como Adão e Eva tentaram se justificar do pecado. Não se justifica. A pessoa tem que simplesmente assumir: eu fiz errado. Era isso que Deus esperava de Saul. Eu fiz errado. Por livre e espontânea vontade, eu fiz algo que Deus não mandou eu fazer, né? Que era pegar o rei, guardar o rei e pegar as coisas. Não é nessa ordem. Então, simplesmente, ele poderia ter falado para Samuel que ele tinha feito algo errado. Ele sabia que tinha errado. Ele, como rei, como um líder do povo, ele ia pedir perdão, principalmente para Deus, porque ele cometeu um erro. E um erro grave como rei. Porque Deus assim o permitiu, que ele se tornou o rei do povo. Porque até aquele momento, até Saul, não tinha rei. Então ele foi colocado como o primeiro rei do povo de Israel. E na primeira vez já desobedecendo, né? Então ele já ficou crítico para ele. Daí Samuel respondeu, no versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus não recebe esse holocausto. Assim como Deus não recebeu de Caim, porque foi feito de qualquer jeito, Deus também não ia receber de Saul e muito menos do povo. Porque o que eles estavam fazendo, bem dizer, era o querendo oferecer para Deus em forma de pecado. Despojo. Deus não queria despojo. Quando Deus queria algo que fosse feito de coração, não despojo, não de lixo de outros. Então Deus se irou mais ainda, e Saul tentando se justificar, em vez de pegar e dizer que fez errado, e ainda colocando o povo no meio, sendo que ele era o líder. Quem tem a voz é o líder. Se você está à frente de algo, é a nossa voz, a sua voz que comanda, é você que está ali. Então, se nós estamos à frente de algo, nós temos que assumir o nosso erro. Fez errado, assuma. É isso que muitas vezes Deus quer. Que Deus quer que nós assumimos nossos erros. E quando não assumimos nossos erros, ou Deus já percebe em nosso coração, nossa mente, distorções, né? Então Deus não se alegra disso. E para Saul isso custou muito caro, né? Então até ele tentou se justificar depois,
falando assim, Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho ultrapassado dito o Senhor as palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à voz. Ele não precisava se justificar. Bastava dizer, eu estou errado. Eu fiz errado, desobedeci. Bem dizer, uma rebelião pessoal contra Deus. Recebeu uma ordem e fez errado. Então, temos que muitas vezes pensar, quando Deus fala algo para nós, quando Ele dirige algo para nós temos que obedecer. Não tentar fazer algo por conta própria e depois tentar se justificar. Se justificar muitas vezes é pior do que assumir. Então, quando você tenta justificar, vai entrar mentira, vai entrar distorção, a pessoa vai entrar, vai começar a aparecer coisa que a pessoa falou e não falou mais, entendeu? Vai ficar distorcido, a pessoa começa a falar uma coisa agora, depois que falar outra, ela distorce o que ela falou agora há pouco, né? Então, muito disso pesa muito na vida de um cristão, né? Então, a partir desse momento, para Deus, Saul não era mais rei de Israel, né? E até a parte aqui, o próprio Samuel, ele acabou tirando a vida de Agag, né? Porque ele deveria ter morrido em combate. Daí o, o Samuel, o profeta Samuel, acabou tendo que fazer isso, né? O que era dever do rei, né, numa guerra, de fazer o seu papel, ele fez o contrário. Daí sobrou pro Samuel corrigir isso. Só que já era tarde demais. Porque daí, após isso, Deus falou para Samuel para procurar um novo rei. Foi quando apareceu Davi. Quando Deus escolheu Davi para ser rei. Então, o que essa palavra mostra para nós em 1 Samuel 15? Que há uma ordem que Deus deu a Saul e ele não fez, e ainda tentou se justificar, fez que ele perdesse o reinado, perdesse o poder sobre o povo, a liderança sobre o povo de Israel. E muitas vezes nós temos que pensar como pessoas, quando nós fazemos escolhas que não está prevista por Deus, ou que Deus colocou em nosso coração, nós fizemos o contrário, ou fizemos achando que se fizer daquela tal maneira, Deus mandou se nós fazer algo, nós fizemos pela metade, nós não fizemos aquilo que Deus mandou. Então, simplesmente Deus pode tirar nós daquilo que estamos fazendo e colocar outra pessoa, uma pessoa muito mais capacitada. Porque no reino de Deus, Deus coloca, não existe só nós naquele lugar. Deus pode levantar outra pessoa, uma pessoa com um coração mais bom, uma pessoa que seja uma pessoa obediente, não seja uma pessoa rebelde, uma pessoa que reconheça que quando falha, né? Porque desde quando Adão e Eva pecaram no paraíso, eles tentaram sempre se justificar. Tem coisas que não se justifica, se assume o que você está fazendo, né? A gente tem que assumir os nossos erros. Nós temos que assumir que muitas vezes nós cometemos erros na vida e esses erros somos nós que fizemos, né? Fomos nós que gerimos o problema. Nós fizemos algo de errado. Principalmente algo que, para nós cristãos, que desagradou o coração de Deus. Fizemos algumas coisas que não bate com aquilo que a Bíblia ensina. Como devemos ser como cristãos, né? A pessoa acha que porque ela está à frente de uma obra, ela pode sacar o dinheiro das irmãs do ciclo de oração, né? Ou simplesmente a pessoa acha que ela é dona de uma igreja, né? E vai pegar e vai botar os outros irmãos para fora, porque quem manda é ele que é o coronel de tudo. Sendo que quem tem que ser o centro é Deus. Não é o homem, é Deus. E o que isso mostra? A pessoa ela olha com os olhos que ela é o rei. E pode fazer tudo o que quiser, quando bem entender. Só que depois, Deus pesa. Quando vai para a balança de Deus, amigo, já era. Vai balançar. Porque a pior coisa que tem com uma pessoa em desobediência a Deus é quando a balança de Deus está funcionando, né? Vai na balança de Deus lá, e Deus pesa, a nossa iniquidade está maior, o nosso pecado está maior, a nossa rebelião está em alta, né? E com isso, também tem a questão no reino espiritual. Porque o inimigo vai lá e faz, ele está fazendo errado. Ele está em pecado. Ele está denegrindo o nome de Deus.
ele denigra o nome de Deus na igreja, ele denigra o irmão, o nome das pessoas, ela denigra o nome das pessoas que trabalham com ela, essa pessoa denigra o nome dos parentes, fala mal da família, fala mal de pai, fala mal de mãe. Então, o inimigo, ele é acusador, ele chega perante Deus e deixa muito bem claro. Isso nós podemos ver na questão de Jó, porque contra Jó ele não tinha nada para falar. Por isso que Deus falou que Jó era um servo temente a ele, né? E deixou o inimigo fazer a prova, que era para fazer o que tudo que aconteceu na vida de Jó. Mas Deus sabia que ele era fiel. É isso que muitas vezes Deus procura em nós, que nós sejamos fiel na obra, sejamos fiel com nossas esposas, que as mulheres sejam fiéis com seus maridos, que os filhos tenham educação com os pais, que os pais respeitem os filhos, né? Que no ambiente de trabalho nós respeitamos as pessoas que trabalham conosco, que nós respeitemos a nossa liderança, né? Porque todo tipo de motim e rebelião agrada só uma pessoa que foi expulsa do céu por rebelião, e com 1/3 dos anjos, que é Lúcifer. Então nós não podemos se igualar ao inimigo. Então se Deus deu algo para fazer, Deus deu uma ordem, Deus tocou no coração para fazer, não vou fazer por causa disso, daquele outro, ou faz muito mal feito, e daí quando Deus pede para alguém vir cobrar, tenta se justificar, Deus não justifica ninguém, querido, minha querida. Não justifica ninguém, não. Você pode pular, gritar aí que não vai justificar. Justificar é quando nós pessoas, nós se arrependemos verdadeiramente. Quando nós procuramos a face de Deus, Deus me perdoa. Deus perdoa por ser falho. Deus perdoa por ser dessa maneira. Eu quero ser diferente. Porque eu sempre falo, se não há arrependimento verdadeiro, não tem como você chegar a Deus. Não tem mesmo. Quando nós não buscamos Deus verdadeiramente na sua palavra, é muito difícil. Então nós temos que buscar a Deus na totalidade. Buscar, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque muitas vezes eu fui uma má pessoa, eu fui uma má pessoa dentro da igreja, fui uma má pessoa para minha família, fui um péssimo exemplo. Né? Eu fui um péssimo exemplo de trabalho, vivia saindo de um emprego para o outro, tudo o mesmo, a justificativa de saída é sempre a mesma. Entendeu? Então nós temos que mudar isso dentro de nós. Porque a Deus, nós, como eu sempre falo, nós temos que ter a glória de Deus em nossas vidas. E não a escuridão do inimigo. As pessoas elas têm que enxergar a glória e não a escuridão. E quando nós, pessoas, vamos fazer algo, qualquer coisa que nós façamos na vida tem que ser feito com perfeição. Tudo no reino de Deus tem que ser perfeito. Tudo que nós temos que tentar fazer na vida tem que ser perfeito. Tenho dificuldade, mas eu vou tentar fazer. Tudo bem, você pode tentar fazer, mas faça melhor. Faça, principalmente quando envolve Deus no meio. Vou fazer de qualquer jeito. Para Deus não existe qualquer jeito, qualquer maneira. Para Deus ou nós fazemos tudo certo, ou está tudo errado. Ou é 0 ou é 1. Que nem informática. Ou é 0 ou é 1. Então, nós temos que pegar e ver aquilo que estamos fazendo, a porta que nós estamos abrindo. Algo, desobediência, não atrai bênção, atrai maldição, traz pragas, né? Traz consequências. Né? Então, as coisas, muitas vezes, o pessoal, Saul errou, qual que foi a consequência dele? Ele foi substituído por um outro rei. E ele ainda perseguiu Davi. Ele fez pior ainda, que depois ele tentou matar Davi. Mostrando o quanto estava o coração dele longe de Deus. Porque ele deixou que a soberba, o ego, né, o seu eu aflorasse. Em vez de ele ter pedido, Senhor, perdoa-me. Primeiramente ele tentou se justificar. Uma justificação que Deus já sabia que era mentira. Né? E depois ele tentou perseguir aquele que Deus tinha escolhido para o lugar dele. Porque ele sabia que ele tinha o quê? Desobedecido. Então, nós, pessoas, temos que pensar assim, se eu desobedeci a algo, eu tenho que pedir perdão para Deus. Se eu me perdoe, eu fiz errado, não devia ter feito, eu fiz com a cabeça quente, eu não pensei na hora. O Senhor me dá autocontrole. Tá certo que quando nós entramos nessa parte, as coisas começam a ficar pior.
porque Deus permite, porque nós temos uma transformação do coração, transformação de vida, transformação da alma. Essas situações elas aumentam, porque há uma guerra espiritual envolvendo isso também. Mas é porque nós estamos querendo que mudança. Nós não queremos estar estacados no mesmo lugar, cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, vivendo, como se diz na gíria popular, o cachorro correndo em volta do rabo sempre. Nós temos que olhar para frente, olhar para o alto, caminhar rumo ao futuro, rumo ao nosso destino. No futuro, aqui na Terra, nós lutamos para ter as coisas, para quando nós chegássemos na velhice, nós não venhamos sofrer, né? E depois, a outra é morar com Deus na eternidade. Então, para que nós possamos morar com Deus na eternidade, nós temos que caminhar com o Senhor corretamente. Temos que olhar para o céu e dizer: Senhor, eu preciso de uma transformação no meu coração, eu preciso de uma mudança na minha mente, que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu sou uma pessoa rebelde, eu sou uma pessoa que guarda mágoa, eu sou uma pessoa que sou cheio de ódio, cheio de rancor, sou uma pessoa magoada. E é isso que Deus muitas vezes até espera que nós falamos. Muitas vezes não conseguimos demonstrar na igreja, ou principalmente na igreja, às vezes as pessoas escondem isso. Veste uma máscara, mostra que é uma pessoa simpática, mas a pessoa não é simpática. A pessoa não é amorosa. A pessoa é rancorosa, a pessoa é vingativa. E não é. Podemos esconder das pessoas de Deus, nós não conseguimos esconder. Muito difícil. Porque Deus sonda a mente, o coração, e sabe onde que nós estamos andando, o que nós estamos fazendo, e até mesmo premeditando. E lembrando que pecado premeditado, achando que vou fazer tudo hoje, pecar, fazer tudo que tem, tudo que é de errado, lá para frente para pedir perdão, achando que o bandido da cruz foi uma exceção para um exemplo. Ele não sabia de Jesus e Jesus levou ele para morar com ele na glória. É uma circunstância muito diferente do que uma pessoa que tem consciência do que está fazendo, a pessoa que está sabendo que está fazendo errado, a pessoa que está sabendo que está planejando com o seu próximo, achando que lá no final da vida você vai conseguir o perdão de Deus. Pecado premeditado não tem perdão. É como se você brincasse com Deus, entendeu? É como se você achasse que Deus vai te perdoar sim, simplesmente você vai fazer para meditar algo, para depois você tentar se justificar para Deus: meu Deus, assim. Sinto muito que se você ler a Bíblia ali, já era. Assim como teve outros reis na época, depois de Davi, que Deus, o próprio Deus tirou do trono. Porque ele sempre falava: você não era igual ao meu discípulo Davi. Você não era igual ao rei Davi. Você vai ser retirado do trono de Israel pela sua desobediência. Porque você está me desobedecendo. A pessoa que sabia quando sumiu o trono de Israel, sabia que ele tinha um elo com Deus. E sabia muito bem que tinha que seguir aquilo que estava nos pergaminhos. Aquilo que Deus tinha deixado já naquela época para que o povo andasse com ele. Então, se uma pessoa queria ser rei ou passasse de geração para geração, ele tinha que ter já consciência da obediência. Não tinha obediência, durava-se muito pouco. Vocês podem ler todos os livros de 1 Reis, 2 Reis, vocês vão encontrar todo o histórico dos reis. Por que o rei foi tirado de tal situação, como que Deus mandou tirar, a circunstância que o rei foi retirado, porque qual que foi a desobediência, qual foi o rei que foi bom, obedeceu às ordens de Deus. Aqueles que obedeceram a Deus, eles tiveram reinados prolongados. Eles tiveram o povo sempre abençoado. Os anjos do Senhor sempre cuidando deles. Esse é um outro quesito. Se justificar, nós abrimos brecha. Se abrimos brecha, o inimigo aproveita para pisar por último por cima para terminar o servicinho. Então, vale a pena fazer isso? Vale a pena ficar se justificando a vida inteira? Vale a pena? Vale a pena nós pegar e ficar se justificando toda hora, todo momento, em vez de pegar e olharmos para dentro de nós e dizer assim: eu estou errado, eu tenho que mudar? É algo difícil? Claro que é algo difícil, porque é o nosso eu que está envolvendo. Envolve a nossa pessoa, nosso eu, nosso ego, nossa soberba, né? E nosso eu, nosso ego, nosso soberbo tem que estar debaixo dos pés de Deus, né? Porque é assim que Deus quer. Quer que nós se humilhamos e se arrependemos. Todos os dias. Todos os dias. A luta é diária contra o nosso eu, nossa carne. Sempre.
até que nós partamos, ou quando Deus vier para nós nessa terra, a luta é diária. E é nessa luta diária, nós vamos querer morar no céu com Deus, ou queremos sofrer no lago de enxofre, no fogo e enxofre, né? Porque queremos sempre se justificar. Justificar o tempo todo. Desobediência, né? Se desobedecer a Deus o tempo todo. Ser rebelde com Deus. Para os cristãos eu posso falar assim, porque eu também sou cristão. Rebelde. Quando se faz rebelião, para o seu pastor, para a sua liderança, você não está fazendo para eles não. Sinto muito. Depois você colhe, você chora, você não sabe porque tudo está dando errado, as portas estão se fechando para você. Pura e simplesmente. Porque a tua rebelião não se torna pessoal para o teu pastor. Não se torna para o teu líder regional. Não se torna para a tua liderança que te comanda. A tua rebelião se torna algo pessoal para Deus. Você acha que está mirando as pessoas, mas você está mirando, por você não ler a Bíblia, nós não lermos a Bíblia, nós estamos em rebeldia direta com o nosso Deus. Depois as coisas não dão certo, depois tem que tentar fazer amarração, piora a situação, né? Então nós temos que enxergar isso. E quando a ovelha é rebelde, a sua rebeldia vai trazer para o futuro da sua geração péssimas coisas. Se você lê o livro de Deuteronômio de 28, nós sabemos que lá estão as bênçãos e as pragas. As bênçãos pela obediência a Deus, para nós estarmos no caminho de Deus, né, caminhando com Ele em obediência, e as pragas e maldições, porque nós estamos cientes do que estamos fazendo, né, nós conhecemos a palavra de Deus e estamos fazendo ao contrário do que Deus ensinou. Então, nessa parte, nós temos que chegar a Deus. Por isso que você fala, é melhor se arrepender, mas se arrepender verdadeiramente. Não um instante de pegar e chorar. Basicamente, só chegar ali é uma emoção momentânea. O reino de Deus não é uma emoção momentânea. O reino de Deus é o tempo de arrependimento. Nós se arrependemos todos os dias. Nós, quando nos arrependemos todos os dias, trazemos a glória de Deus para nossas vidas. Nós trazemos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós trazemos a transformação de Deus para as nossas vidas. Nós temos que parar de justificar com Deus e nos arrependermos verdadeiramente. Porque não vale a pena. Na Bíblia fala de várias pessoas que só se tentaram justificar e todas elas se deram mal. Então não adianta. Vamos procurar a face de Deus enquanto há tempo. Deus está para vir buscar seu povo. E como que estamos na nossa vida perante Deus? Se Deus vier para nós hoje, quando falo assim, Deus vir para nós hoje, pode ser assim, Deus nos leve. Chegou o nosso tempo de partir da terra. E daí? Né? Deus vem, tira, vamos morar com Ele, ou vamos morar com o inimigo? Vamos sofrer na mão do inimigo no inferno? Essa é a questão. O livre-arbítrio de Deus é sobre isso. Muitos interpretam errado também sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ou você está com Deus ou você está com Lúcifer. Não tem meio termo. O muro pertence ao diabo. Essa é uma pura verdade. O muro já pertence ao inimigo. O muro não pertence a Deus. Muitas vezes Deus quer que nós saiamos desse muro para se justificar, para de ficar arrumando desculpas farrapadas. Deus quer a verdade. Deus quer que saia a verdade na nossa boca. Deus quer que nós contemos a Ele aquilo que nós fizemos e que nós sabemos que foi errado. E que nós peçamos perdão e não façamos de volta. Para que nós alcancemos a graça de Deus. O arrependimento verdadeiro. Há pecados que a gente, quando cometemos, que eles muitas vezes eles deixam consequências. Né? Se você faz algo errado, mata alguém, uma pessoa, você vai para a cadeia, vai cumprir pena. Para arrumar emprego, vai ser difícil, porque muitas empresas pedem lá o registro se você tem passagem pela polícia.
Vale a pena fazer uma coisa dessa? Vale a pena se misturar com pessoa que não presta, muitas vezes ir preso com a pessoa e lá quando você precisar de um emprego ou participar de um concurso público você não pode participar porque você tomou uma atitude estúpida de estar com pessoas que não poderia estar e acabar sendo prejudicado. Prejudica o seu futuro, prejudica seus filhos, prejudica lá na frente dos seus netos. Valeu a pena? Deus perdoa. Óbvio que Deus perdoa. Perdoa nossos erros. Mas vai existir a consequência dos nossos erros. Vale a pena colher essa consequência? Vale a pena tomar uma medida estúpida? Uma medida sem pensar? Nós temos que pensar na consequência. A pessoa, por exemplo, ela comete adultério. Beleza, cometeu adultério. Se arrepende. Mas ela fez o quê? Ela deixou magoada uma pessoa. Ele trouxe transtorno para uma outra pessoa. A diferença foi o homem que traiu ou a mulher que traiu. A pessoa, ela gerou um problema para ela no reino espiritual. E daí, no mundo que nós vivemos, o que vai acontecer? A pessoa está lá, a pessoa que adúltera. Pode passar o tempo que for. O inimigo sempre vai levantar, ó, aquela é adúltera. Traiu sua esposa, traiu seu marido. Sempre vai ser assim. É uma consequência de uma escolha. E isso acontece. Ah, eu vou fazer algo, vou fazer rebelião contra o pastor da igreja, vou fazer um auê, vou fazer, eu acho que posso fazer. Querido, depois você, ninguém me quer dentro da igreja. Não é que ninguém te quer dentro da igreja. Acontece que a tua rebelião contra o teu líder, se você tem um problema, vai tentar resolver. Se você não consegue resolver, você tem que pedir uma direção para Deus, que você vá para uma outra igreja. Né? Tem pessoas que falam que tem que ficar, não, se você não consegue se adaptar à igreja que você está, procure uma outra, mas com direção de Deus. Que Deus mostre e também deixe que Deus trabalhe no seu coraçãozinho. Eu sei que é difícil nessa parte, mas temos que se apegar a isso. E a questão também quando nós levamos a vida pessoal. Vamos ter que ter cuidado com o nosso próximo. Muitas vezes nós não sabemos a vida que a outra pessoa leva. Nós não sabemos. Às vezes a pessoa também ela só vive uma vida de máscara, às vezes a pessoa é triste, a pessoa é depressiva, a pessoa passa por problemas sérios em casa. Né? Tem palavras que desnecessariamente não precisam ser na nossa boca. Não precisamos fazer mal ao nosso próximo. Né? Ou almejar, ou tentar derrubar a pessoa. Deus está vendo tudo isso. É pior ainda. Deus está vendo e o inimigo do lado vendo. Vendo toda a situação. E a pessoa, vou botar a culpa no diabo porque ele é culpado, ele colocou isso. Não, querido. Ele falou assim, eu só que nem a história do cavalo. O diabo vai falar, eu só soltei o cavalo, o restante foi o pessoal que fez. A matança que veio depois foi a escolha deles. Eu só fui lá e soltei o cavalo do aprisco. Desamarrei ele. E a tragédia aconteceu depois. Mas foi pela escolha das pessoas. Ele te deu um prato, você olhou e você quis. Você foi lá e comeu. Simples assim. Ou você tomou uma medida que não era para ter sido tomada, tomou. Então, vamos pensar bastante a respeito disso. Sei que muitas vezes, isso é duro, isso é complicado. Não, isso é para a nossa vida, para o nosso eu, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Nós possamos ser pessoas melhores para as outras pessoas. Nós não devemos agir incorretamente com as outras pessoas, prejudicar as outras pessoas, tentar passar a perna nas outras pessoas, derrubar as outras pessoas. Porque nós podemos fazer isso no momento, mas Deus está vendo. E as circunstâncias do que você está fazendo ali, vai ter. Pode ser hoje, pode ser amanhã, depois da manhã, daqui 10 anos, 5 anos. Um dia Deus fala, aqui hoje você vai ter que arcar com o que você fez com o teu irmãozinho lá atrás. Porque na Bíblia está falando que você tem que arcar com as suas consequências. Então hoje eu vim aqui para que você arque com as suas consequências que você fez lá atrás. Você vai ter que pagar. Então, queridos, vamos pegar cada dia buscar a face de Deus e buscar ser melhor. Obedecer à voz de Deus. Não sejamos igual a Saul, não sejamos igual a Adão e Eva que tentaram se justificar. Ou tentar, que nem Caim tentou se justificar porque matou seu irmão Abel.
Não existe justificativa. Existe o termo assumir nossos erros. Assumir aquilo que fazemos de errado para o nosso próximo. Aquilo que fazemos de errado que prejudica vidas, prejudica pessoas, prejudica lares. Então, vamos pensar, e principalmente, se entregar a Deus totalmente a cada dia. Então, pense nisso. Ore, leia a palavra de Deus, busque um conserto com Deus. Porque a melhor coisa que tem é quando se consertamos com Deus. E nós ficamos com a casa arrumada, principalmente na presença de Deus. Quando estamos com a casa arrumada na presença de Deus, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus, tudo acontece. Deus vai estar sempre conosco nesse tempo. Então, vale mais a pena. Pense nisso, leia a Bíblia, medite na palavra, peça discernimento para Deus na hora que lê a Bíblia, né? E frequente uma igreja. A diferença é a igreja evangélica ou a igreja católica. Frequente, participe dos cultos, participe da oração, participe dos grupos. Busque cada dia mais uma transformação espiritual dentro de você. Procure ser melhor a cada dia, porque é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos melhores a cada dia mais e mais melhores no reino de Deus e para abençoar as outras vidas. Que Deus possa abençoar nossa vida, possa abençoar nossa noite, possa abençoar esse final de semana, que possamos ser abençoados sob a mão poderosa de Deus. E lembre-se, Deus nos ama, Deus ama a sua criação. Então, devemos se render aos pés de Jesus. Que Deus abençoe você, que dê uma boa noite, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abrir a porta de emprego para você que está desempregado, que Deus venha abençoar a sua casa, que Deus venha abençoar seus filhos, abençoar seus netos, que Deus esteja derramando a sua graça, a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém.